Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 14, mesmo assentados, mas reverentes e atentos à palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versos 1 a 14. Costumo dizer que a parte inerrante do sermão desta noite é a leitura bíblica, porque ao lermos a palavra, a própria palavra em si, ela não tem erro, não tem margem de erro. A parte mais inerrante do sermão é a leitura do texto bíblico. O próprio texto fala ao lermos. Então atente aí, abra sua Bíblia e acompanhe comigo os versos 1 a 14, Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Verso 9. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós abrimos a Bíblia com as nossas mãos, mas só o Teu Espírito pode abrir o nosso coração, a nossa mente, para entendermos e para conseguirmos aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Ilumina-nos com essa epístola, com esta princesa das cartas de Paulo, com essa porção maravilhosa do Teu Evangelho, que a Tua igreja seja edificada pela exposição das Escrituras nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreve essa carta, meus irmãos, que vamos começar a expor hoje, os próximos domingos serão sequências dessa exposição. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve preso, provavelmente em Roma. Ele está ali detido por causa do Evangelho. E ele fica sabendo que igrejas que ele havia plantado, em regiões que ele havia passado em suas viagens missionárias, estavam incorrendo na tentação do desânimo devido à sua prisão. As cadeias de Paulo, as algemas de Paulo em Roma, por causa do Evangelho, estavam provocando o desânimo de igrejas que ele havia plantado, igrejas de cristãos judeus e principalmente de cristãos gentios, na região de Éfeso, Laodiceia e de outras igrejas ali, Colossos, naquela região. E Paulo, ficando sabendo desse desânimo, se preocupou, como ele era um pastor, ele se preocupou com essas ovelhas, com esse rebanho, em animá-los e não deixá-los desanimados diante das suas cadeias. Era algo compreensível se a seara era tão grande
Se o mundo inteiro ainda precisava ser alcançado para Cristo, o evangelho precisava ser pregado, por que que Deus permite que o seu principal missionário, o seu principal instrumento de evangelização, naquela época fosse preso e tivesse o seu ministério abortado, tivesse o seu ministério de evangelismo encurtado? A igreja fazia essa pergunta: por que que Deus deixou o apóstolo Paulo, nosso apóstolo, nosso plantador, ser preso? E Paulo escreve esta carta, não só para a igreja de Éfeso, mas para as igrejas daquela região, para consolar, confortar e animar aqueles irmãos, mostrando que a prisão dele fazia parte dos propósitos de Deus, para com a sua igreja, para com o evangelho e a expansão do evangelho no mundo. Paulo escreve uma carta para animar aqueles cristãos e, consequentemente, nos anima também, mostrando que fazia parte dos eternos propósitos de Deus, o cárcere de Paulo, que a prisão de Paulo não tinha sido um acidente de percurso, um imprevisto nos caminhos do Senhor, mas parte dos propósitos de Deus para a sua igreja. E essa carta, dos manuscritos mais antigos, não tem essa expressão no versículo 1 do capítulo 1, aos santos que vivem em Éfeso. A expressão que vivem em Éfeso não aparece em todos os manuscritos, o que nos dá a entender que esta carta era escrita para várias igrejas, e elas eram personalizadas aos santos que vivem, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos que vivem em Laodiceia, aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em uma outra igreja daquela região, em Colossos, e que ficou guardado por Deus para nós a cópia que foi para Éfeso. Tanto é que esta carta não termina com saudações finais para nenhum crente específico. No final do capítulo 6, a gente não tem Paulo falando aos da casa de alguém da cidade de Éfeso, porque era uma carta circular para todas as igrejas. Era um recado de Deus, através do apóstolo Paulo, para todas as igrejas daquela época que sofriam com a perseguição e com a prisão do apóstolo Paulo, e Paulo os prepara para isso. Nesse texto que nós lemos hoje, dos versos 1 a 14, nós temos o apóstolo Paulo falando do fato de Deus ter planejado a sua igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Então, do verso 1 a 14 do capítulo 1, nós vamos ver aqui que a origem da igreja, a origem dessa reunião que nós estamos aqui nela nessa noite, a origem da igreja cristã evangélica, a origem das igrejas de Cristo no mundo, da igreja invisível no mundo, não é uma origem apenas histórica dentro da geografia e da geopolítica do nosso mundo, da nossa cronologia, mas a origem da igreja remete a antes da fundação do mundo. Dos versos 15 a 23 do capítulo 1, Paulo ora, ele ora duas vezes nessa carta, ele ora a Deus para que esses cristãos dessas igrejas compreendessem esses propósitos de Deus que antecediam a criação do mundo para com a sua igreja e para com o próprio apóstolo Paulo, que estava preso por causa deste trabalho. No capítulo 2, dos versos 1 a 22 de Efésios, você pode acompanhar aí enquanto eu falo, Efésios 2, de 1 a 22, Paulo fala da graça de Deus que foi revelada em trazer para a igreja não somente os próprios judeus, que eram aquele povo de Israel do Antigo Testamento, mas de trazer para si, para a sua glória, para a sua salvação, gentios. Paulo fala no capítulo 2 que ele deu vida para pessoas mortas, não apenas de Judá, mas de todo o mundo, e que eles deviam se consolar e se fortalecer com essas palavras. Deus estava operando poderosamente na vida dos cristãos de Éfeso, na vida dos cristãos de igrejas daquela região. Do capítulo 3, de versos 1 a 13, Paulo, ele fala sobre o fato de Deus ter levantado apóstolos e líderes na igreja para coordenar o trabalho, e em particular ele mesmo, em particular o próprio apóstolo Paulo, para ser um instrumento da glória de Deus entre os gentios, e que o sofrimento de Paulo, preso em Roma, fazia parte do propósito de Deus de atrair gentios. A prisão de Paulo em Roma fez com que os holofortes do mundo gentílico se voltassem para aquele homem. Quem é este homem que está incomodando até o Império Romano?
Paulo então defende no capítulo 3 que a própria prisão dele faz parte do propósito de Deus de atrair pessoas de todo o mundo para o Evangelho. Olha o que ele diz aí no final, no versículo 13 do capítulo 3: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ao contrário, Paulo diz, as minhas tribulações não devem ser motivo de desânimo para vocês, mas de glória, porque Deus está usando o meu sofrimento para atrair muita gente para a salvação do Evangelho em Cristo Jesus. Capítulo 3, dos versos 14 a 21, Paulo fala em oração novamente, pedindo a Deus que fortaleça essa igreja e abençoe esse povo. E os capítulos 4, 5 e 6 descrevem as implicações práticas na vida de todos os cristãos, conhecendo o propósito de Deus antes da fundação do mundo, de escolher um povo para ser seu, de escolher, predestinar para ser santo e irrepreensível, como nós lemos no texto, para Ele, para a glória dEle, e que o propósito de Deus é que essa escolha, esta eleição, essa ação soberana de Deus sobre a sua igreja, faça com que essa comunidade se comporte diferente de todo mundo, em todos os seus relacionamentos, em todos os níveis de relacionamentos, nos quais a igreja está envolvida. Então, se a igreja também está envolvida na relação patrão-empregado, através desse relacionamento, essa igreja que foi escolhida antes da fundação do mundo, para ser santa e irrepreensível perante Deus, para a glória dEle, precisa brilhar nesses relacionamentos. No casamento, na relação de filhos com os pais, de pais com os filhos, de patrão e empregado, de empregado com patrão, de maridos e esposas, esposas e maridos, e assim por diante. Paulo escreve uma carta de 6 capítulos, considerada por muitos como uma das joias do Novo Testamento. Porque esta carta de Paulo aos cristãos em Éfeso não é como, por exemplo, a carta de Colossenses e outras cartas, que tem muitas aplicações práticas. Essa carta, ela remete aos princípios mais profundos e elementares do Evangelho. Para a gente ter uma ideia, nós começamos lendo aqui de Paulo falando sobre algo que antecede a fundação do mundo. Então, Efésios não vai só na superfície. Efésios entra no mais íntimo, no mais profundo do entendimento do que é ser igreja. E o propósito, assim como nós pregamos nos últimos domingos, o cristão e a sua identidade, é que nós, na leitura e no entendimento da mensagem de Paulo aos Efésios, nós possamos fortalecer a nossa identidade como igreja de Cristo. O propósito é que no final das exposições desta carta de Paulo, nós tenhamos uma consciência mais profunda, mais clara do que somos como igreja. A gente não é só um grupo que se reuniu de 2008, 2009 para cá. Nós fazemos parte de um propósito que antecede a fundação do mundo. É por isso que estamos reunidos aqui. É por isso que nós estamos plantando essa igreja aqui há 10 anos. É por isso que nós estamos buscando plantar outras igrejas. Nós fazemos parte de um propósito de Deus, de conceber a sua igreja antes da fundação do mundo. Um Deus sábio e poderoso, que é grande e que dá sentido a tudo o que nós estamos fazendo. Se vocês olharem para a Igreja Cristã Evangélica Águas Claras, por exemplo, e buscarem o sentido profundo da existência dessa igreja na pessoa do pastor Tiago, ou de um outro pastor, ou de um outro líder plantador dessa igreja, vocês vão conseguir ir até um certo ponto e logo se desanimarão. Mas se nós resgatarmos que o nascimento dessa igreja faz parte de um propósito muito maior do que o propósito de um homem ou de qualquer pessoa que já pisou aqui nesse trabalho, mas faz parte do propósito de Deus, que é poderoso, que é eterno e que é grande, e que isso nos conforta, nos consola e nos anima, porque a igreja é dele. E Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Deus concebeu a sua igreja na eternidade, meus irmãos. Dos versos 3 a 14, você vai perceber aí que não tem ponto. Do versículo 3 ao versículo 14 não tem ponto. Alguns estudiosos, eu estava lendo alguns comentários sobre isso, até dizem que
Paulo ficou tão empolgado em falar sobre a glória da igreja fundada antes da fundação do mundo, que ele escreve como se estivesse falando sem respirar, num fôlego só, do verso 3 a 14, no original, no grego koineu, o grego que Paulo usa para escrever essa carta, e as outras não tem vírgula, aliás, não tem ponto final, na verdade não tem vírgula, não tem ponto final, não tem ponto e vírgula, são os tradutores que tiveram que se esforçar para pontuarem essa porção da palavra do apóstolo Paulo. E apesar de parecer então uma palavra atrás da outra, assim meio de supetão, num fôlego só, os versos 3 a 14 tem um profundo e maravilhoso sentido e uma coordenação magnífica de Deus. Deus está aqui através do apóstolo Paulo simplesmente dizendo que Ele criou, concebeu a igreja antes da fundação do mundo. Deus Pai fez um papel, Deus Filho fez um papel, Deus Espírito Santo fez um papel. Dos versos 3 a 6, fala do papel de Deus na concepção da igreja. Os versos 3 a 6 de Efésios capítulo 1, Paulo entra em detalhes sobre o que Deus Pai fez para que a igreja nascesse, para que você e eu fizéssemos parte dessa igreja. E o versículo 6 termina com uma expressão: louvor da glória de sua graça. Dos versos 6 a 12, Paulo fala sobre o papel de Cristo na concepção de sua igreja. O papel de Cristo no nascimento, na origem dessa igreja da qual você e eu fazemos parte. E o que acontece no versículo 12, qual é a expressão final aí dessa sessão? A fim de sermos para o louvor da sua glória. A mesma expressão se repete, a mesma expressão que a gente encontra aí no versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, a gente encontra no versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E aí nos versículos 13 e 14, Paulo fala sobre o papel do Espírito Santo como penhor, como selo dessa herança da redenção, e o versículo 14 termina em louvor da sua glória. Antes do mundo inteiro ser criado, antes de cada ser respirar, a Santa Trindade de Deus concebeu a igreja. Você não está aqui fazendo parte de um projeto humano. Isso aqui não é uma empresa liderada por empresários. Você faz parte de um projeto divino, de um Deus trino, cujo Deus Pai estabeleceu os seus propósitos antes da fundação do mundo, cujo Deus Filho executou esse plano de fundação e resgate da sua igreja, e o Espírito Santo é o penhor, é a segurança, é a garantia de que essa igreja existirá, existe e vai perseverar até o fim. Vamos para a saudação inicial, os 2 primeiros versos. Paulo diz aí: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. A palavra Paulo, a própria palavra apóstolo, que é o nome de Paulo, significa pequeno ou menor. Esse homem, o nome dele anterior era Saulo, ele era pequeno até no nome. Em relação ao ministério de Jesus, Paulo poderia ser um total anônimo, porque ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus, ele não caminhou com Jesus pelos seus 3 anos e meio de ministério. Paulo sequer fez parte do grupo maior. Paulo sequer é mencionado em estar presente em algum evento que Jesus atuou, algum milagre, alguma situação. Paulo é menos próximo de Jesus do que os escribas e fariseus na história, porque Paulo não estava lá. No entanto, pelo propósito de Deus, e Paulo já começa a demonstrar isto, desde a sua própria escolha para ser apóstolo, que você e eu não somos igreja por mérito nosso. Você e eu não somos igreja porque a gente plantou isso, porque a gente conquistou isso com as nossas forças e com a nossa moralidade. Nós somos igreja porque Deus nos escolheu graciosamente
Paulo começa a demonstrar isso a respeito da sua própria apresentação pessoal. Eu, Paulo, o pequeno apóstolo de Cristo Jesus. O menor se tornou o maior dos apóstolos, o grande teólogo da igreja primitiva, com as suas epístolas, 13 é o número que a gente tem mais seguro, de cartas que Paulo escreve. O seu nome não figura nos evangelhos, não participou do ministério de Jesus, ele tinha tudo para ser visto como um anônimo, mas ele se torna o apóstolo da igreja para o mundo gentílico, para o mundo não judeu. O menor foi enviado por quem? A palavra apóstolo significa enviado. Paulo, o menor, o anônimo, se torna um enviado de Cristo Jesus, o maior, por propósito e vontade de Deus. Efésios, meus irmãos, já nos ensina isso desde a saudação do apóstolo Paulo. O menor, se é enviado pelo maior, pode fazer grandes coisas. O menor, por menor que seja, por mais incapaz, por mais pecador que seja, Paulo chega a se classificar como dos pecadores dos quais eu sou o principal. O menor, o pequeno, o irrelevante, o distante de Jesus, é alcançado por Jesus no caminho de Damasco, é escolhido por Jesus, é liberto por Jesus, é convocado por Jesus, é capacitado por Jesus. E o menor, enviado pelo maior, se torna alguém importante no reino. Por quê? Porque é algo que depende da ação de Deus em relação a nós, e não de nossa relação e nossa ação em relação a Ele. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 1. A palavra santo significa separado, consagrado, recriado para Deus. São aquelas pessoas que fazem tudo para imitar, para obedecer, para viver conforme a imagem de Cristo. Eu citei em uma das devocionais que eu fiz recentemente, um teólogo reformado, que cita algumas características de uma pessoa santa. Busca pensar e agir como Cristo. Evita cada pecado conhecido e guarda cada mandamento revelado. Busca mansidão, bondade, paciência, gentileza, controle da língua, temperança, autonegação. Busca praticar o amor, a caridade, a fraternidade. Procura ser misericordioso e bondoso no trato com as outras pessoas. Busca ter pureza de coração, teme ao Senhor. Procura ser humilde e fiel em todos os seus deveres e em todos os seus relacionamentos. Procura encher a sua mente das coisas lá do alto, das coisas espirituais. São referências de santidade. Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo enviado por Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos, aqueles que Deus separou para Ele, que vivem em Éfeso, ou que vivem em uma dessas cidades da região. É também algo importante para nós. O santo aqui não é alguém isolado do mundo. O santo é alguém separado para viver a vontade de Deus no mundo, no meio das pessoas, dentro da sua cultura, trazendo mudanças profundas dentro da sua própria realidade. Santos e fiéis em Cristo. Fiel é aquele que teme e busca ao Senhor e procura obedecê-lo em toda a sua vontade. Você e eu temos sido santos e fiéis em Brasília, santos e fiéis em Águas Claras, santos e fiéis no mundo que a gente está vivendo. Paulo diz: eu, Paulo, o menor, fui enviado pelo maior, que é Jesus Cristo, pela vontade do soberano Deus, aos santos e fiéis que vivem aí em Éfeso. É aí mesmo, nessa cidade, onde tem o templo da deusa Diana dos Efésios, onde tem paganismo, onde tem idolatria, onde tem prostituição, onde tem pornografia, onde tem erotismo, onde tem pecado, devassidão moral. Mas vocês são santos e fiéis de Cristo aí, neste lugar. Você tem conseguido ser assim? E Paulo diz no verso 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai. Esta é uma palavra-chave nos escritos de Paulo, graça. Um conceito bem simples e que todo mundo já ouviu. Graça é um favor que você não merece. Você não tinha direito àquilo. Então você não podia cobrar isso de Deus.
E esse é o começo para a gente entender eleição, predestinação, duas palavras que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto. Graça é dar àquele que não tem direito, por graça e misericórdia e bondade pura, aquilo que ele não tinha direito. Ou seja, ninguém pode reivindicar de Deus essa graça, porque ninguém merece. Mas Deus dá para aqueles que Ele bem, com a sua beneplácito, com a sua vontade, assim, com os seus propósitos eternos, assim o quer. Graça é algo que a gente lida com ela o tempo todo. Você pode pensar, pastor, mas esse negócio de graça é difícil, não, eu não entendo isso, como assim? A gente tem que plantar para colher, como assim? Quer dizer que eu não consigo construir a minha salvação, então para que as boas obras e tudo mais? Mas você e eu já vivemos debaixo da graça o tempo todo. Nós só conseguimos controlar algumas coisas na nossa vida, meus irmãos, são pouquíssimas coisas. O que você controla? O que você controla nessa vida é uma mixaria perto daquilo que você desfruta que você não controla. Você já está debaixo da graça de Deus o tempo todo. Como é que a gente pode ser tão mesquinho em sermos orgulhosos e prepotentes ao ponto de acharmos que nós somos donos da nossa vida e do nosso destino, se a gente o tempo todo controla 0,1% das coisas e depende de forças externas a nós, 99,9% das outras coisas? E eu posso te mostrar isso em coisas simples. Você controla o volante do seu carro. Uau! É só isso que você controla. E olha lá, se o teu braço funcionar. Você não controla os motoristas que estão ao seu lado direito, que estão ao seu lado esquerdo, a sinalização da cidade, a situação das vias. Você não controla se aquele jovem que estiver cruzando com você hoje à noite, quando você sair aqui do templo e você for para casa, você não controla se aquele jovem está vindo de alguma festa, de alguma noitada, de ontem à noite, do sábado, ele ficou até 7 da manhã consumindo drogas e bebendo, acordou hoje 4, 5 horas da tarde e já tomou umas também e está voltando para casa agora, 10 horas da noite, no domingo, que amanhã ele tem que trabalhar. Você não controla se ele vai cruzar por você, numa via por aí, não vai te bater no carro e você não vai morrer na hora. Você não controla isso. Você não controla a vida das outras pessoas. Você precisa entender que a sua salvação também não. E é isso que Paulo está construindo aqui, graça a vós outros. Você não controla as coisas que estão ao seu redor, você não controla os seus órgãos internos. Você não controla quando você respira, quando o seu coração pulsa, quando o seu pulmão funciona. Você não controla as sinapses do seu cérebro, as ordens que ele manda. Você não controla nem o seu corpo. Você não controla, não é só os eventos cósmicos, a translação, a rotação. Você não controla a litosfera, não é só coisas grandes assim. Você não controla coisas pequenas. Você não controla se o seu filho, meu filho tem 2 meses, e até 1 ano de idade, um filho pode morrer de morte súbita. Um bebê até 1 ano de idade pode morrer do nada, sem explicação médica nenhuma, e é assim. Os irmãos sabem disso. Um bebê até 1 ano pode morrer. E o médico pode te dizer, não sei te explicar, ele morreu. Nós não controlamos, nós estamos debaixo da graça o tempo todo. Até o ateu mais cético, aquele ateu que diz que não existe Deus, que não existe divindade, que não existe forças externas, que Ele é que constrói o seu destino, que é Ele que predestina o seu destino e não Deus, esse ateu está vivo, porque ele vive pela graça comum de Deus, o sol que nasce sobre todos. A graça é a palavra que Paulo traz, e paz. Por que paz? Por que Paulo traz essa saudação que a gente usa na igreja cristã evangélica? Graça e paz. Graça porque sem a graça nós não respiramos, nós não vivemos, muito menos poderemos ser salvos do inferno. É pela graça. E paz, por quê? Porque é aquela paz que não é a ausência de problemas nesse mundo. Olha só o que Paulo está dizendo. A cidade de Éfeso vivia num contexto, meus irmãos, de clima de guerra. A cidade de Éfeso e as cidades ao redor, Laodiceia e outras cidades, essas cidades, elas não estavam numa guerra bélica naquele momento, mas estavam numa guerra fria.
porque eram colônias de Roma. Colossos, Éfaso, Pérgamo e todas as cidades para os quais essa carta foi destinada, as igrejas dessas cidades estavam em guerra fria, sabe? Parece que não está tendo guerra, mas tem, é porque tem alguém mandando e tem gente abaixando a cabeça e obedecendo piamente, pagando imposto, fazendo tudo o que o império quer. Não há guerra bélica enquanto ninguém se insatisfazer e não aparecer nenhuma insurreição, mas há guerra, há falta de paz. Esses homens não mandavam em si mesmos, eles eram regidos pelos emissários de Roma, eles eram coagidos por aquela máxima romana, a Pax Romana. O Império Romano se gabava de que no seu tempo de estabelecimento de império, todas as colônias estavam em paz com o império, e todo o império estava em paz com as colônias, a Pax Romana. Nesse período se construíram estradas, nesse período as religiões locais foram autorizadas e suportadas e permitidas, mas era uma Pax Romana superficial, enganosa. Por quê? Porque havia paz, porque as colônias abaixavam a cabeça, pagavam os impostos, se submetiam a todas as normas de Roma, e Roma mandava. Nesse contexto, Paulo diz, e a própria história vai mostrar, que essa paz é tão superficial que logo ela se rompe em Nero, incendiando Roma, em Nero destruindo Jerusalém, e de Nero até o século IV, 10 imperadores romanos perseguiram os cristãos. Essa paz passou, essa paz era superficial. O próprio Império Romano viveu em guerra para manter o seu império. Paulo diz, paz. É uma paz de Cristo, não a Pax Romana. É uma paz que não é desse mundo. A paz desse mundo, ela é enganosa. É como aquele silêncio quase sereno que antecede o bote de um predador. Né? Sabe quando tem, por exemplo, um tigre ou uma leoa, e ela vai dar o bote? Aquele silêncio. A presa está ali no seu habitat, pensando que está tudo bem. Está tudo bem, está tudo ótimo, estamos tranquilos. E de repente o predador vem e consome. A paz desse mundo é enganosa. Você pode pensar como aquele homem que Jesus fala, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me regalar, porque eu tenho celeiros cheios de riqueza. Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem vai ser. Essa paz é enganosa, é o silêncio que antecede a morte. A paz de Cristo não, a paz de Cristo é forte, é segura, é uma paz eterna. A saudação vem, e aí Paulo traz a descrição da origem da igreja. Primeiro falando sobre o papel do próprio Deus, versículos 3 a 6, Paulo diz aí, bendito Deus e Pai, vejam que ele identifica qual das pessoas da Trindade ele está se referindo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de Deus Pai aqui. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo usa muito essa expressão regiões celestiais, né? E o que ele se refere aqui? Ele está falando que esse povo, que é a sua igreja, experimenta bênçãos que vão além da graça comum. Não é só o motorista cristão que é protegido de Deus para não morrer logo no trânsito por um alcoólatra ou por algum acidente. Os não cristãos também, tem gente que morre com 100 anos de idade, que não é cristão, que dirigiu a vida inteira e nunca teve um arranhão no trânsito. Todos nós e todos os seres humanos estão debaixo da graça e da misericórdia comum de Deus. O sol nasce sobre todos. Todo ateu intelectual, como Richard Dawkins, aquele inglês de Oxford, só chegou na meia-idade e teve saúde para estudar em Oxford, para se tornar um mestre, um doutor, porque Deus o manteve vivo até aquele momento. Então tem bênçãos para todos. Mas Paulo começa dizendo aqui que Deus, Pai,
Deus Pai tem bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, elas ficam aqui, a traça e a ferrugem podem corroer, os ladrões podem roubar, matar e roubar. Mas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, elas são transponíveis, transcendentes a este mundo, elas são eternas, elas também são daqui, porque Paulo diz que Deus tem nos abençoado. Ele usa um verbo grego que dá a ideia de que é algo que aconteceu no passado, que continua em efeito até hoje. Então Paulo diz, Deus, Pai, o Pai de Jesus Cristo tem abençoado vocês agora, e tem abençoado vocês com bênçãos que são diferentes das bênçãos comuns deste mundo, bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, numa região onde Deus está plenamente atuante, os seus anjos estão circulando, a sua presença, a sua divindade, o seu reino está estabelecido espiritualmente, um reino invisível nesse mundo. Paulo diz, Deus tem bênçãos para vocês, igreja. Lembrem-se que ele está consolando aquela igreja que está se desanimando porque ele está preso, que elas são espirituais. E aí a partir do verso 4 ele começa a descrever que bênçãos são essas que Deus Pai traz, e a primeira delas é a eleição, é a escolha. Versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Primeira coisa, nos escolheu. Sim, ele escolheu. Escolha significa selecionar, separar, distinguir. Se tem uma multidão e vem alguém com poder acima dessa multidão e ele leva a todos, ele não fez escolhas entre essas pessoas, ele não teve uma acepção, ele não teve uma separação, ele não teve uma distinção. Escolha implica em escolher A e não B. Escolha implica em dizer que não é mérito de nenhum de nós, porque a Bíblia diz que nenhum de nós somos salvos pelas nossas obras. Eu não sei, e nem você sabe, e nenhum pastor sabe, quais são exatamente os critérios de Deus para essa escolha. Nós não sabemos, isso faz parte dos mistérios de Deus. Nós não sabemos. Ele é soberano, a vontade dele, aqui é a expressão que Paulo usa, o beneplácito, a sua boa vontade, mas ele escolheu, antes da fundação do mundo, ele escolheu. Desde que o mundo é mundo, alguns são dele e outros não são, ele escolheu. Eu não sei os critérios, você também não sabe, isso pode deixar a gente em parafuso, isso pode deixar a gente assim, confuso, isso pode ser difícil, e eu confesso que para mim sempre foi um desafio, e eu tenho crescido muito nessa compreensão, mas eu não posso negar o que está escrito, está escrito aqui, que ele escolheu. Agora, o fato de Deus ter uma escolha soberana que vai além da nossa compreensão, não significa que foi uma escolha sem critérios. A gente só não sabe quais foram os critérios. O fato de você não entender as razões da escolha de alguém, não pode te fazer afirmar que ele não tinha razões. Você só não sabe quais são. E Deus não quis nos revelar quais eram essas razões. Ele diz aí, ele nos escolheu. E essa, meus irmãos, observem, é numerada pelo apóstolo Paulo como a primeira dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais, que estão na vida do povo dele, do povo de Deus. Ou seja, não é motivo para angústia, não é motivo para tristeza, mas é motivo para gratidão, você saber que você é igreja de Jesus hoje, não porque você construiu isso, mas porque Deus, com graça e misericórdia, escolheu você.
Isso tem que te deixar humilde, porque você pode pensar, pastor, mas eu acho que foi eu que levantei a mão naquele apelo, foi só uma ação minha, foi a fé minha, foi mérito meu, foi desejo meu, ele é porque não creu, ele é porque não quis, ele é porque tinha um coração mais duro. E você lendo os evangelhos, eu me lembro de Lutero, em Heidelberg, pouquinho depois de 1517, Lutero falando, não é a escada da glória humana, é a escada da cruz. Não é o homem que alcança a Deus, é Deus que alcança o homem, por pura misericórdia e graça. Paulo diz aqui, ele nos escolheu. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Irmãos, antes do mal ser criado, antes da fruta proibida ter sido comida por Eva, antes do pecado ter entrado no mundo, como Paulo usa a expressão em Romanos, antes de Jacó e Esaú terem nascido, terem feito o bem ou o mal. Paulo diz aqui que o tempo dessa escolha foi antes da fundação do mundo. Pastor, Paulo está dizendo que Deus escolheu, isso não é injusto? Paulo, vocês vão ver isso no texto de Efésios, é a Bíblia que diz. Ele diz que o justo era todos irem para o inferno. E Paulo vai usar essa expressão, ele nos predestinou em amor, para dizer o seguinte: a eleição de Deus é um ato de amor e misericórdia para não permitir que todos se percam. Porque o justo é todo mundo ir para o inferno. Paulo diz em Romanos, porque todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, o que é dom? Presente. Gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é injusto, é amoroso. Justo seria ele condenar todos, não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, diz Paulo em Romanos capítulo 3. Você e eu estamos debaixo de um propósito de Deus que antecede a fundação do mundo, e se não fosse Ele, você não estaria aqui. A fé, que é o meio que Deus utilizou em Cristo Jesus, a sua fé em Cristo Jesus para a salvação, é um presente. Ele te deu essa fé. Ela não nasceu no seu coração naturalmente. Deus te deu essa fé. A fé é dom. A fé é presente de Deus. O texto Paulo diz aí, meus irmãos, que Deus Pai nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Observem isso. Pastor, mas se Deus escolheu, então vamos fazer o que eu quero. Porque Ele escolheu, então tanto faz. Quem escolheu vai ser salvo, quem não escolheu não vai ser. Espera aí, aqui diz que Ele escolheu para quê? Para que Ele escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Toda pessoa, e João fala isso em 1 João também, toda pessoa que diz ser de Deus, ser parte desse povo eleito, desse sacerdócio real, dessa nação santa que o presbítero Evander leu no começo do culto, de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando Pedro também reforça a doutrina da eleição, que nós somos raça eleita por Deus. Toda pessoa que diz ser povo de Deus, que não vive buscando a santidade e a irrepreensibilidade, pode estar fora desse propósito. Sabe o argumento? Não, se eu crer que Deus ele é soberano e Ele escolhe, então a eleição é o fundamento da minha salvação e não a minha própria fé, então vamos lá, comamos e bebamos, porque tanto faz, Ele vai cumprir os seus propósitos. Opa, os escolhidos são escolhidos para
a santidade e a irrepreensibilidade. Isso já nos mostra o que é a igreja. Qual é a origem da igreja? A igreja se originou antes da fundação do mundo, quando Deus decidiu, por soberana vontade, escolher pessoas para serem dele, santos e irrepreensíveis para ele, para o louvor da glória e da sua graça. Aí nasceu a igreja. A igreja nasceu de um propósito triuno de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de no meio de um mundo perdido, onde todos iriam para o inferno, separar pessoas pela sua graça e misericórdia, para serem dele, adotados em Cristo como família dele, para serem santos e irrepreensíveis em amor e viverem para ele. É aí que nasceu a tua participação nessa igreja, foi aí que nasceu a tua história como povo de Deus, de um propósito soberano, misericordioso, gracioso de Deus, que antecede a criação de todas as coisas, antes do mal entrar no mundo, do pecado existir, de homem e mulher terem sido criados, antes do diabo, antes da serpente, antes da fruta proibida no jardim. Deus, antes da fundação do mundo, escolheu. E aqui diz o texto, que ele nos escolhe e ele nos predestina. O que seria isso? Escolha e predestinação. Qual é a diferença? Irmãos, essas palavras estão no texto bíblico, em Efésios capítulo 1. Escolha e predestinação. O que seria a diferença entre escolha e predestinação? Escolha é estabelecer diferença. Eu escolho esse e não escolho aquele. A predestinação é dar um destino para esses escolhidos. A palavra predestinada significa dar um destino prévio. Sabe aquela história de que você constrói o seu destino? Não está na Bíblia, porque a Bíblia diz que é Deus quem nos predestina para Ele. Então não faz nenhum sentido. É um dos absurdos do mundo evangélico místico brasileiro, cristão consultando búzios, horóscopo e estrelas. É um misticismo e macumbaria gospel dentro da igreja. Porque o que determina o seu destino é a vontade de Deus. É o propósito de Deus. Ele escolheu você por misericórdia. Dê graças ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, obrigado, porque se não fosse o Senhor eu não seria salvo, eu não estaria aqui, eu não teria sido alcançado pela tua graça, maravilhosa graça que me trouxe salvação. E muito obrigado porque o Senhor tem um destino para mim, o Senhor tem um alvo para mim, o Senhor tem um rumo para mim. Eu não vou viver aqui solto, sem propósito. Eu tenho um alvo, eu tenho um destino. Escolha, ele separa, a palavra santo, separado para ele. E predestinação, ele destina, ele dá um destino àquele que ele escolhe. E aqui tem algumas características dessa predestinação. Primeiro, versículo 5, ele nos predestinou para quem? Versículo 5. É bom vocês lerem comigo para vocês irem acompanhando na própria Bíblia que eu estou dizendo mesmo. Ó. Nos predestinou para Ele. Pastor, mas todo mundo não é de Deus? Não, só aqueles que Ele predestinou para Ele. Ah, mas todos os caminhos não levam a Deus, todas as fés não levam a Deus, sabe? Todo mundo é de Deus, todo mundo está em Deus. Não, o texto vai dizer que é só por meio de Cristo que nós somos adotados. Quando vai falar sobre o Deus Filho aqui. E essa adoção acontece na vida daqueles que são escolhidos e predestinados pelo Senhor. Ou seja, você não tem como ser de Deus sem a ação de Deus antes da fundação do mundo, colocando os seus olhos sobre você, sobre a tua existência. Paulo diz, Ele nos predestinou para Ele. Você foi criado para Deus. No meio de um mundo pecador, e você fazia parte dele. A questão não é assim: ah, Deus, mas não é justo. Não é justo porque Ele não é mais pecador do que eu. Que coisa, o Senhor vai me salvar e não vai salvar Ele? Primeiro que você não sabe se Ele não vai salvar Ele. Essa escolha soberana de Deus antecede a fundação do mundo e está acima da sua compreensão e a minha. Não é
cabe a você dizer quem Deus escolheu soberanamente, quem ele. Primeiro é isso. Segundo, que a questão não é, por que ele escolhe ele, não eu. A questão é que vocês dois iriam para o inferno, e se Deus colocou os olhos dele sobre vocês, seja grato e pregue o evangelho, porque Deus escolheu a pregação do evangelho como instrumento para alcançar os eleitos, ele vai alcançar outros. É graça, meus irmãos. E aqui diz, e nos predestinou em amor. Versículo 4, e em amor nos predestinou para ele. A predestinação, Deus dá um destino pré-determinado para você e para mim, é um ato de misericórdia e de amor, e não de injustiça. E não é só a sua salvação, Deus já te predestinou para muitas outras coisas. Por que a gente se assusta tanto com predestinação? Você foi predestinado para ser homem e predestinado para ser mulher. Alguns foram predestinados para terem filhos, outros não. A gente tem medo do determinismo, como se fosse uma maldade de Deus. Nossa, Deus determina, que determinismo. A gente já nasce debaixo de determinações. Nós não escolhemos sermos seres humanos, nós não escolhemos o gênero que a gente tem, nós não escolhemos o país que a gente nasceu. Você foi predestinado para ser brasileiro, para ser homem, para ser mulher, para ter a altura que você tem, a cor de pele que você tem, para ter os pais que você tem. Você não escolheu seus pais. Você os teve. Você, pai, mãe, você não escolhe, você tem. Família, você não escolhe, você tem. Você vive a predestinação em vários aspectos da sua vida, e quando fala de salvação, você assusta, ai meu Deus é injusto. Não, Deus é soberano sobre todas as coisas. E se ele não fosse amoroso, não existiria eleição nem predestinação, existiria inferno para todo mundo. O texto diz que ele nos predestinou em amor para ele. Para o que? A adoção de filhos. Nem todos são filhos de Deus. Isso é discurso de nova era, de religião oriental. Nem todos são filhos de Deus. Sabe, crente em Jesus, você é cristão evangélico, não caia nesse laço do diabo. Não vá ali para aquele templo da Legião da Boa Vontade no final da Asa Sul e achar que ali estão ensinando a verdade. Nem todos são filhos de Deus, só são filhos de Deus aqueles que estão em Cristo. João 1,12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É só em Jesus que eles são adotados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa beneplácito? Significa segundo o bom prazer da vontade de Deus. É isso mesmo que significa. Deus nos escolheu para ele segundo o critério da sua vontade, a sua boa vontade. Qual foi o critério? Eu não sei. Qual foi o meio? Foi a fé. Qual foi o elemento redentor? Foi o Cristo da cruz. O meio é crer em Cristo. Nós temos o meio, nós temos o resgatador, mas nós não temos o critério para Deus aplicar essa salvação em pessoas e em outras não. A gente não sabe quais foram os critérios de Deus para a aplicação da salvação. Nós sabemos somente que Ele é soberano nessa aplicação. Jesus morreu na cruz, pela fé nós podemos ser salvos, e a fé é um presente que Deus dá, e nem todos creem. Nem todos têm o dom da fé no coração. O ponto é, meus irmãos, que ele fala, segundo a boa vontade de Deus, ele nos escolheu, e aí diz o texto, no versículo de número 6, para quê, meus irmãos? Para o louvor da sua glória, da glória da sua graça. Seja liberto de falsas expectativas, e empenhe-se no trabalho de evangelização e missão. Porque Deus salva muitos por pura misericórdia e graça. Essa doutrina paulina do apóstolo Paulo para a sua igreja, veja bem que ele quer confortar a igreja. Sabe por que é motivação? Porque Paulo está dizendo assim, vocês vão pescar homens, porque a esperança da pesca de vocês não está na capacidade desses homens em fisgarem o evangelho, mas no amor de Deus, em abrir o coração duro de muitos para receber.
Paulo está consolando a sua igreja para continuar o trabalho de evangelismo ao dizer o seguinte: continue evangelizando e fazendo missões, porque não depende do coração duro desses homens a salvação, que se dependesse vocês não iam pescar ninguém para mim. Depende do meu trabalho, do meu espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém falasse assim: pastor Marco, vou te levar para pescar ali no Pesque Pague, e aí chega lá, pastor Marco não consegue pegar nenhum peixe, fica chateado, triste, fica chorando, igual ele estava chorando no vídeo que a gente mandou essa semana para vocês, aquele choro sincero, né, profundo, vocês viram, quem assistiu o vídeo. E aí alguém diz assim: mas por que você não está pescando? Ah, porque, deixa eu te explicar, o dono chega, é que os peixes aqui, eles não gostam de isca, eles não comem. Ah, por que você não me avisou mais? Eu ia te desanimar. Não, você me desanimou, me deixando ficar frustrado aqui, pescando no lugar onde os peixes não mordem a isca. Agora, se chega num lugar onde fala: não, a gente consegue fazer um trabalho aqui, porque realmente os peixes não mordem a isca, mas a gente consegue fazer um trabalho aqui, e muitos peixes, através desse trabalho, começam a morder a isca. Então pode pescar, que vai ter peixe, que há um trabalho sendo feito para isso. Isso é a ação gloriosa, misericordiosa de Deus, não deixando todo mundo ir para o inferno. Isso é eleição e predestinação. A ação de Cristo, os versos 6 a 12, eu vou correr para terminar logo. Do verso 6 em diante, meus irmãos: para o louvor da glória de sua graça, que Deus nos concedeu gratuitamente no amado. Quem que é o amado? É Jesus, amado em letra maiúscula. E então começa a descrição aqui da ação de Jesus na concepção da igreja, no amado. Ele nos concebeu gratuitamente no amado. O amado aqui mostra que Jesus Cristo gera amado do Pai, que Deus não criou o mundo porque Deus estava numa crise de solidão, de baixa autoestima, de se sentir sozinho. Aí Deus estava tão assim, tão sozinho, tão triste, que Ele resolve criar coisas para fazer companhia para Ele, porque Ele precisava dessas coisas. Não, Jesus é o amado de Deus antes da fundação do mundo. Deus ama o Filho ama o Pai, os dois amam o Espírito ama os dois, eles são completos em si mesmos. Deus não criou o mundo porque precisava de nós, Deus não criou você porque precisava de você. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer segundo o beneplácito da sua vontade. Deus é grande assim. Deus não é pequeno para se encaixar nas nossas expectativas humanas de justiça. Deus é grande ao ponto de confundir você fazendo coisas que são da vontade dEle, que vão além da sua compreensão. Deus é grande ao ponto de dizer para Jó fala assim: Deus, por que você deixou os meus filhos serem assassinados, o meu corpo ser coberto de chagas e eu perder tudo que eu tinha? E Deus diz para Jó: onde você estava quando eu construí os fundamentos da terra? Deus é grande desse jeito para dizer assim para você: eu sou Deus, eu não devo satisfação para você. Mas nós temos um consolo. Romanos 12, Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e a vontade de Deus é perfeita. A nossa não é. O nosso senso de justiça é que é falho, não de Deus. Deus é grande, meus irmãos. Eu gosto muito da doutrina reformada, e essa doutrina que Lutero, Calvino, Melanchthon, John Knox e todos os reformadores trabalhavam: a justificação somente pela graça e salvação, somente em Cristo e através da soberana ação, escolha de Deus. É o fundamento da igreja reformada. Por quê? Porque dá a nós a imagem justa de Deus. Ele é grande ao ponto de estar além da nossa compreensão. Ele é grande, sim, Ele é enorme, Ele é Deus. E aí ele diz que Jesus é o amado, que nos redime. É em Jesus que nós temos a redenção, é pelo sangue dele, ou seja, o justo pelos injustos. E ele diz aqui, a remissão dos nossos pecados, ou seja, nós só temos chance de ter algum relacionamento com Deus se os nossos pecados forem remidos, forem expurgados, forem limpos por substituição. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus nós podemos ser remidos dos nossos pecados. Segundo o quê? Segundo a riqueza da graça dele.
Por que que o céu está cheio de santos salvos? Por que que João no Apocalipse, ele vê multidões e multidões de seres humanos salvos? Porque a riqueza de Deus em graça é enorme. Por que que João não olhou para o céu e não viu ali umas dezenas de salvos e o resto do mundo todo no inferno? Por que que João vê multidões de santos quando ele vê o futuro? Porque a riqueza da graça de Deus é grande, salvando a muitos. E diz o verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Bom, a gente pode não entender os critérios de Deus profundos que dizem respeito aos seus propósitos eternos, que vão além da nossa compreensão, mas nós não podemos dizer que a gente não sabe qual é a vontade de Deus, porque aqui Paulo diz claramente que através de Jesus Cristo a vontade de Deus foi revelada a nós. E qual é a vontade de Deus? Jesus deixa claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Crê em mim e será salvo. Quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê em mim já está condenado. Deus nos revelou a sua vontade de salvar, através de Cristo seu Filho. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Versículo 9, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. De novo ele usa essa palavra, segundo a boa vontade de Deus. Ele quis, é a vontade dele, soberana, que propuser em Cristo. Versículo 10, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo converge em Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Aprove a Deus, dá a Jesus a primazia. Jesus é o centro, Jesus é a fonte, Jesus é o epicentro da redenção, Ele é o responsável. E lá em Colossenses Paulo diz que por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então Jesus é importante deste tamanho. Versículo 11, em Cristo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Veja bem que a palavra aparece de novo no verso 11, olha aí na sua Bíblia, confira comigo, Efésios 1:11, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz o quê? O que que ele faz? Todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você e eu temos os nossos conselhos e opiniões para Deus sobre salvação. Quando se fala em eleição e predestinação, muita gente se enche de conselho para Deus. Deus, vem cá, deixa eu te dar uns conselhos aqui. O senhor não pode escolher. Não pode fazer assim. O senhor tem que dar um créditozinho para os seres humanos. Aqui diz que Deus não ouviu o conselho de ninguém para salvar. Deus não pediu o seu conselho e o meu para a salvação. Não interessa para Deus qual é a sua opinião e o seu conselho e o seu conceito de salvação justa. Não importa. Paulo já repetiu isso 4 vezes. É segundo o beneplácito da sua vontade, é segundo a vontade dele, ponto. A gente só sabe qual é o meio, é pela fé. Quem é o Salvador é Cristo, e que aqueles que ouvem a palavra e creem em Cristo são salvos, e são salvos porque foram escolhidos e predestinados para serem santos para Ele. A gente sabe disso. E ponto, é suficiente para você e eu darmos a nossa vida pelo Senhor e pregarmos o Evangelho dele para todos aqueles que não conhecem, segundo o conselho da sua vontade. Ele não consultou homens, ele não consultou anjos, ele só consultou a si mesmo. Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo foram suficientes e se bastavam para decidirem o processo da nossa salvação. Aceite isso e glorifique o nome do Senhor por ter sido alcançado. Por fim, ele termina falando do Espírito Santo. Já estou terminando também. Ele diz aí que, no versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo. Veja bem, no versículo 13, que você tem o processo aí. O que acontece? Em quem também vós, depois de quê? De terem ouvido a palavra da... Gente, é por meio da palavra. Pastor, não vamos pregar não, não vamos evangelizar não, porque Deus escolhe. Meus irmãos, isso é tanto uma ignorância bíblica como histórica. Os grandes evangelistas da história da igreja evangelizavam no consolo de que Deus iria abrir o coração de muita gente para o evangelho. Quero dar para vocês o exemplo do maior evangelista do avivamento que alcançou a Inglaterra e os Estados Unidos, George Whitefield.
Ele alcançou mais de 85% dos americanos pessoalmente no século XVIII, no século XVIII, 1740, 1750, numa época em que não tinha internet e televisão. Ele alcançou pessoalmente mais de 85% dos colonos americanos pregando o evangelho, e a motivação dele era saber que Deus não iria deixar o coração de todo mundo duro, que Deus iria, por misericórdia e graça, abrir o coração de muitos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, versículo 13, você ouve a palavra, o evangelho da salvação, você crê nisso e você é selado pelo Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? A confirmação da redenção. Deus, ele projeta a redenção antes da fundação do mundo. Jesus Cristo executa a redenção, morrendo na cruz e dando o seu sangue. E o Espírito Santo confirma e sela e dá certeza para você e para mim da nossa salvação. Ele é o selo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo habita em você. Ele é o selo da tua redenção. Ele é o penhor da sua herança. Ele é a garantia. Se você tiver a sua crise, mas eu não sou perfeito, eu ainda tenho os meus defeitos, o Espírito Santo dentro de você testifica com o seu espírito que você é filho de Deus, porque você tem o selo da herança, o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aí termina com o mesmo propósito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo salvam para o louvor da sua glória. Aplicações finais, estou terminando. A soberania de Deus, a responsabilidade humana e a origem e o propósito da igreja. Deus é soberano, Ele é desse tamanho. Ele é soberano. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, o conselho somente da sua vontade. Ele decidiu apenas nos revelar isso. Ele não dividiu com a gente a elaboração do plano de redenção. Ele só nos informou qual foi a decisão que ele tomou de redimir. Ele é soberano. A responsabilidade humana tem, versículo 13 fala, vocês ouviram a palavra, o evangelho, e vocês creram. E vocês foram selados pelo Espírito Santo. Ou seja, você recebeu o dom da fé, mas você exerceu esse dom. Então você tem um papel aí de desenvolver essa fé, de fomentar essa fé, de desenvolver a sua salvação, de submeter o Senhor, de procurar ser santo e irrepreensível. Você tem muita responsabilidade. Não é só na salvação que você tem responsabilidade em algumas coisas e outras não. Você tem a responsabilidade de dirigir o seu carro com zelo, mas você não pode ser responsabilizado pela irresponsabilidade dos outros que dirigem mal e podem bater no seu carro. Alguém está cuidando da responsabilidade dos outros. A mesma coisa em relação à salvação. Mesmo a maior responsabilidade da salvação não ser sua, e não é, você não é o autor da sua fé, você não é o consumador da sua fé, você não é o criador da sua fé, você é salvo porque você ganhou isso de graça de Deus, mas você tem responsabilidades diante disso. E as implicações, a origem, o propósito da igreja, Deus é muito maior e mais amoroso do que você e eu imaginávamos. Ele é muito maior. Ele não cabe dentro do seu julgamento do meu. Ele é muito mais amoroso, porque se não fosse por Ele, ninguém seria salvo. E nós somos muito mais carentes de Deus. Pastor, eu achava que a salvação era uma sinergia, uma mistura do que eu faço com o que Deus faz. Não, a Bíblia ensina que a salvação é monergista. Deus faz e você agradece. E você honra com a sua vida. E a igreja é muito mais antiga, privilegiada e importante do que você imaginava. Ela é muito mais antiga porque ela é antes da fundação do mundo. A história dessa igreja antecede a criação do mundo. Ela é muito mais privilegiada porque ela é fruto da ação de Deus de escolher e predestinar pessoas para não deixar todo mundo ir para o inferno. E ela é importante mais do que você imaginava, porque ela faz parte de um projeto de Deus. E Deus diz, através do apóstolo Paulo, em Filipenses, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queria pedir para o André vir aqui e a gente cantar, para terminar, juntos, orando, aquele último cântico do louvor, fui alcançado por tua graça. E ali diz que o maior milagre Deus já fez em mim. Sabe qual é o maior milagre? Não é a cura do câncer, não é a quitação da sua dívida, é você ter crido em Jesus e ter sido salvo. Pastor, mas quando é que você vai fazer uma campanha de milagres? Uma campanha de milagres é uma campanha de evangelismo, falando de Jesus para as pessoas. O maior milagre é a salvação, é a fé. Se você creu em Jesus, dê glória a Deus por isso, porque Ele te deu essa fé de presente. É um milagre a conversão.
A conversão, a sua salvação não é resultado de um argumento humano, de um convencimento científico, de um debate de algum erudito bíblico que te convenceu. A tua salvação é fruto do milagre de Deus, de interferir na dureza do teu coração e soberanamente, por misericórdia, te dar fé em Cristo Jesus para a salvação. Nós vamos ver no capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Dê glória a Deus, dê graças a Deus, porque Ele te alcançou, porque Ele é rico em misericórdia e graça, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo colocaram os olhos dele sobre a tua vida, e mesmo você sendo pecador perdido, te alcançou, te tirou do meio do lamaçal de lama, te tirou do meio da escuridão, te transportou do império das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Feche os seus olhos, ore ao Senhor e agradeça nesse momento. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos, ó Deus? Se hoje eu não tenho que onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse a tua graça, Pai? Aprendi a confiar meu coração. Muito obrigado, porque o Senhor um dia entrou no meu coração, a ti, no coração da minha esposa, da minha família, que cumpre sua palavra. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Mesmo quando penso que é chegado o fim, Deus poderoso, louvado seja o teu nome. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez. Fui alcançado. Fui alcançado por tua graça. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por Jesus, nosso Salvador. Trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Pai. Porque se não fosse a tua misericórdia, nós ainda estaríamos mortos. E gente morta não toma decisão, não levanta a mão. Gente morta não pode sequer receber um presente. E mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos regenerou, nos trouxe vida e nos ressuscitou em Cristo, e juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Obrigado pelas bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pelo propósito eterno da tua redenção, projetado por Deus, executado por Jesus e confirmado pelo Espírito. Renova a nossa fé nessa noite, o nosso ímpeto missionário de pregarmos o teu evangelho, porque a tua palavra, ao ser ouvida por muitos, possa alcançar a tantos quantos o Senhor abriu o coração e dá o dom da fé. Obrigado, porque se não fosse
ó Deus, Jesus Cristo, jamais poderíamos ser salvos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.